Querido irmão, querida irmã, alegra-me estar aqui nos estúdios da TV Evangelizar para, desde aqui, a rede católica da Igreja, poder partilhar com você a leitura orante da Palavra. Para este domingo, dia 1º de novembro, o Evangelho, deixamos o evangelista Marcos ao longo do ano, para esse tema, o da santidade, dia de todos os santos. Para esse tema vamos nos servir das bem-aventuranças apresentadas por Mateus, capítulo 5, versículos 1 a 12. Se quiser, queira tomar sua Bíblia aí na sua casa e acompanhe. Vamos juntos conhecer e depois rezar com a palavra do Senhor. Vendo as multidões, Jesus subiu à montanha. Ao sentar-se, aproximaram-se dele os discípulos e pôs-se a falar e os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Bem-aventurados os puros no coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem toda espécie de mal contra vós. Tudo isto por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Esse é o texto, meu irmão, minha irmã. Tentemos ler o texto, a palavra, como ela era apresentada segundo o que é possível perceber as intenções do evangelista. Vendo as multidões, subiu a montanha. Montanha, para os critérios daquele tempo, era o lugar do encontro com Deus. E os discípulos se aproximaram e Jesus se sentou. Sentar-se, querido irmão, querida irmã, não é apenas o fato de se pôr sobre uma cadeira, sobre uma pedra, sobre um banco. Sentar-se é o comportamento do mestre que vai ensinar. No lugar do encontro com Deus, eis que o seu Filho Jesus ensinará. E os discípulos, a palavra discípulo quer dizer aquele que se deixa ensinar. Quem ouve a voz do Senhor é discípulo do Senhor. Ontem e hoje. Ontem eles se aproximaram e ele começou a ensinar. Eis o que ensina. Bem-aventurados os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem é bem-aventurado?
Ou quem é feliz? Traduções há que dizem, felizes os pobres no espírito. Não se trata aqui da felicidade de quem tem êxitos, triunfos, conquistas, realizações, sucessos. Se é a bem-aventurança no contexto bíblico, nesse dia de todos os santos, bem-aventurado é aquele que leva consigo as alegrias de Deus. Santo é aquele que tem relações de intimidade com Deus. Não é aquele que não erra, que é perfeito, que é beatão. Não, nada disso. É aquele que leva consigo as alegrias de Deus. Pois bem, é bem-aventurado. São bem-aventurados os pobres no espírito, aqueles que na sua interioridade, espírito, não tem outra riqueza a não ser seu Deus, e faz as escolhas segundo aquele Deus que leva dentro de si. Pois bem, deles é o reino dos céus, por quê? Porque tem a Deus por rei. Quem tem o cifrão por rei é um outro tipo de alegria, ou outro tipo de, uma falsa santidade. Quem tem Deus por rei, poder, prestígios, grandezas, adota os critérios destas falsas divindades. Bem-aventurados os mansos, herdarão a terra. Manso não é aquele que não se irrita, nem aquele resignado. Manso é aquele que, como Deus, não opta pela violência. Suas escolhas promovem a reconciliação. Eis os mansos. Não se trata de um estado de irritabilidade ou de falta dela. Mansidão é uma atitude ativa. Escolher os sentimentos de Deus. Bem-aventurados os aflitos, serão consolados. De que aflição fala aqui o evangelista? Não é a aflição de quem sente alguma alegria em experimentar sofrimentos. Isto é uma espécie de dolorismo estéril. Então, que aflição é? Face à dor do mundo, das pessoas. Quem se aflige, neste sentido, é quem se compadece. Dói nele a dor do outro. É desta aflição que o Senhor, é a esta aflição que o Senhor se refere. A aflição que move a solidariedade, a compaixão. Estes experimentarão em si as alegrias de Deus. Os que têm fome e sede de justiça, também bem-aventurados. Fome. Quem não sacia a sua fome, morre. Quem tem sede e não puder encontrar água, vai morrer. Isto é, o que quer dizer com fome e sede de justiça? Não é a justiça distributiva, material, civil, vindicativa, não. O modo de Deus ser justo qual é? A sua justiça é permeada de sua bondade. Quem vive, pois, para difundir, apresentar, testemunhar a bondade de Deus, tem fome e sede, quer saciar-se desta bondade e difundi-la, proclamá-la, propô-la, testemunhá-la. É santo ou é bem-aventurado os misericordiosos, são santos, ou bem-aventurados os misericordiosos. Miséria, cordés, coração.
São bem-aventurados os que conseguem olhar com o coração para a miséria do outro. Não juízos, não condenações, não atitudes excludentes, mas que diante da miséria do outro procura oferecer os critérios que procedem do coração, da compaixão, da capacidade de amar. Não se trata de abençoar o erro ou de tolerar o erro, mas de, com bondade, aproximar-se do mísero. Qualquer forma de miséria. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Puros de coração. Para aquela época, coração era o centro das decisões. Água pura, somente água. Ouro puro, somente ouro. Ar puro, somente ar. Não outros elementos poluentes. Puro de coração, que lá no coração, nas decisões, decidam-se segundo as experiências e os critérios e a verdade de Deus. Nenhuma outra intenção, a não ser aquelas do Senhor. Este é o puro. Os perseguidos, ou melhor, os que promovem a paz. Paz não é ausência de conflitos, não é isso. Paz é aquele âmbito, aquele conjunto de relacionamentos no qual os critérios do Senhor são os prevalecentes. Se Deus perdoa, quem promove a paz promove o perdão. Se Deus se compadece, quem promove a paz promove a compaixão. Se Deus tem solidariedade com os fracos, quem promove a paz é capaz de solidarizar-se com os fracos. Estes serão chamados filhos de Deus. Perseguidos por causa da justiça, também eles são bem-aventurados. Do que se trata? Quem quer viver a bondade encontrará também hostilidades. Foi assim com Jesus, foi assim com os profetas, será assim com quem fizer as opções que o Senhor fez. Mas haverá bem-aventuranças, isto é, experimentar-se-á as alegrias do próprio Senhor. Então, querido irmão, querida irmã, aqui estou eu para a segunda parte. Se antes era o sentido da palavra no tempo do escrito, agora vamos à palavra lida, interpretada e orada no tempo de hoje. E o primeiro passo de uma série deles, como de outras vezes, como sempre, para vencermos distrações que podem invadir nossa interioridade, é a pacificação interior. É o recolhimento, ainda não é leitura orante, ainda não é oração, mas eu preciso predispor minha inteligência, meus afetos, minha interioridade à paz e à quietude. Coloque-se, pois, numa posição que favoreça o recolhimento, o relaxamento. E, com os olhos fechados, favorece. Queira acompanhar, recolhendo-se, faça, pois. Respiremos melhor,
Respiremos profundamente uma vez, ainda outra vez, novamente. Tente agora sentir sua cabeça, o seu corpo. Tente sentir o seu coração a bater no peito. Parece quase algo ingênuo, comezinho, mas para senti-lo é preciso concentrar-se. Tente sentir seus pulmões a encher-se de ar. Se conseguir, tente sentir o sangue a circular por seu corpo. É preciso muita quietude. E agora, vamos ao outro passo. Vamos invocar o Espírito Santo. Precisamos dele. O Espírito de Deus inspirou o evangelista, que escreveu, que inspire-nos agora, leitores, que vamos ler. Pode ser, pode acompanhar no fundo, a música de fundo é uma canção ao Espírito Santo. Queira acompanhar enquanto ouve, ore. Vem, Espírito Santo, iluminar minha inteligência, minha mente, meus afetos, para que eu possa acolher a pessoa de Jesus Cristo, que quer me falar pela palavra. Basta isso. E aí o outro passo, pedir perdão ou perdoar. É preciso estar em paz, para que minha oração chegue ao Senhor com um coração sereno. Vamos pedir perdão se ao longo destes dias nossas palavras feriram, nossos comportamentos nos distanciaram dos outros e de Deus. Não é preciso aqui um longo exame de consciência. É preciso a disposição ao perdão. Se estou ferido por causa de algum rancor que não consigo me libertar, do qual não consigo me libertar, então eu vou pedir que o Senhor Jesus venha perdoar em mim. Eu não consigo? Ele consegue. Diga apenas uma frase com este pedido: Senhor Jesus, vem perdoar em mim aquele fato, você sabe qual, ou aquela pessoa. E então agora eu vou ler novamente. É o outro passo. Agora é leitura do texto, da palavra. Nós acabamos de ler na primeira parte e de explicar. Bem-aventurados os pobres, os mansos, os aflitos, os que têm fome e sede de justiça. Estou apenas recordando. Os misericordiosos, os puros de coração, os perseguidos. E agora vamos ao outro passo, muito importante. Jesus subiu à montanha e os discípulos também se aproximaram. Este passo é inserir-se no texto. Pois bem, ponha o seu nome lá entre os discípulos. Não tem o nome de ninguém, de nenhum deles. Por quê? Porque o evangelista pretende que o leitor coloque o seu. Imagine-se subindo ao monte. Jesus já está lá. Eu, você, nós somos um dos discípulos.
subimos, quem sabe cansamos fisicamente, estamos próximos dele. E ele começa a falar e eu estou lá entre os discípulos. A imaginação aqui ajuda. Imaginação não é o mesmo que fantasia. Tente se imaginar ouvindo o Senhor ali dizer, estando lá na montanha. A imaginação com os olhos fechados favorece. E está ele a falar, felizes os pobres ou bem-aventurados os pobres no espírito. Pobre no espírito, lembra? É aquele que tem Deus como seu centro, tem a Deus por Rei. E Jesus está a falar a frase seguinte, a bem-aventurança seguinte, bem-aventurados os mansos, e eu o ouço. Manso, quem não escolhe a violência. Bem-aventurados os aflitos, estou a ouvi-lo. Aqueles que se afligem ante a dor do outro. Ainda, vamos a bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Lembra? Aquele que deseja saciar-se da justiça de Deus. Vamos mais. Estamos lá no monte, o Senhor a falar, eu, você, aí na sua casa. O Senhor a nos dizer, falar a nós hoje. E está a nos dizer, bem-aventurados os misericordiosos. Recorda? Misericordioso, quem olha com o coração para a miséria do outro. E eu estou lá a ouvir. Parece que ecoam aos meus ouvidos, bem-aventurados os misericordiosos. Os puros de coração, bem-aventurados também. Recorda? Puros de coração, aqueles que desde dentro de si têm as intenções do próprio Senhor, não outras. Bem-aventurados os que promovem a paz, aqueles que promovem encontros com Deus. Quem se encontra com Ele está em paz, recorda? Bem-aventurados os perseguidos ou caluniados, não porque é bom, alegre, compensador, tudo isso, mas porque é a experiência daqueles que, como Jesus, querem falar de Deus. Vamos ao outro passo agora. Inserir-se no texto. Se antes eu imaginei, agora eu ponho com o meu nome, está a valer a mim. Cada palavra. Bem-aventurados os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobres no espírito, quem tem Deus como centro. Eu posso agora ver quem ocupa o centro das minhas palavras, sentimentos, interesses. O Senhor está diante de mim a falar e eu lhe ouço com o meu nome e a minha história. Os mansos, bem-aventurados, como se Jesus estivesse a olhar para mim. Aqueles que não escolhem a violência. E eu tenho minhas histórias, intrigas, conflitos, contrastes, palavras agressivas, e o Senhor a me olhar. Bem-aventurados os aflitos. A dor do outro doeu em mim. Ou indiferente fui eu. O Senhor está a me olhar. Fome e sede de justiça. Proponho as justiças minhas, as que condenam e punem.
ou os critérios de Deus? Como interpreto os erros dos outros? Não se trata de ser conivente com erros, de contrapor-se sim ao pecado, mas não ao pecador. É assim comigo, e o Senhor me olha, e eu me olho. Os misericordiosos da miséria do outro, social, moral, psicológica. Como a interpretei? O que dela eu disse? Bem-aventurados os puros de coração. Amizades, relacionamentos, encontros, que intenções há? São as minhas? São as de Deus? O Senhor me olha e eu me deixo olhar por Ele, e Ele está a falar desta pureza, ou dos que promovem a paz. Minhas palavras e meus encontros criam proximidade ou distâncias. É a paz aí. Não é ausência de conflitos, mas de encontros e relacionamentos que geram fraternidade. O Senhor me olha e eu me deixo olhar por Ele. Os perseguidos por causa da justiça. Vez por outra, há calúnias, há críticas, talvez fofocas. E vou eu a reagir, a cultivar ofensas. Como faço? Como reajo? O Senhor está a me olhar. Bem-aventurados são aqueles capazes de suportar com grandeza de coração. E agora, meu irmão, minha irmã, permaneça aí, sentado, sereno, serena, e tendo essas palavras diante dos olhos. O que você gostaria de dizer a Jesus, que falou a você das bem-aventuranças? Mantenha-se aí, fale a Ele, diga-lhe quais são seus propósitos.